Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Dando sequência à série de mensagens que estamos fazendo nesse grande sermão, um dos mais famosos sermões de Jesus, que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 7. Hoje o texto que estaremos lendo se encontra no capítulo 6 de Mateus, versos 1 ao verso 4. O texto diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Oremos. Senhor, que bom e que privilégio estarmos aqui reunidos para cantarmos louvores ao teu nome. Nós te agradecemos também pela oportunidade que temos de livremente abrirmos a tua palavra, lermos e ouvirmos a explicação dela. Que esse tempo seja proveitoso para a nossa edificação, por isso pedimos que o teu Espírito atue no nosso meio, nos livre das distrações e nos guie pelo caminho da vida eterna que o Senhor preparou a todos que o amam. Nós oramos por isso e te rendemos graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O que o homem faz é muito importante para Deus. Deus, ele considera isso bastante importante e ele espera que nós sejamos bondosos, generosos nas nossas relações pessoais, acudindo os necessitados, olhando e considerando o sofrimento alheio e nos mobilizando em direção a todos esses sofrimentos na medida que nós temos condições de atender. Mas algo muito mais importante do que simplesmente as nossas obras e aquilo que fazemos, que Deus considera é a motivação do nosso coração. Por que nós fazemos aquilo que fazemos? Isso para Deus, antes das nossas obras, é considerado mais importante ainda, porque possuímos um talento inigualável de usarmos a submissão à vontade de Deus como uma oportunidade de alimentar a nossa vaidade e cultivarmos a admiração dos homens. Jesus sabia como é fácil e natural fraudarmos a alta moralidade cristã com regras radicais, legais e baratas. Sabia como estamos propensos a substituir o amor pela piedade e pela santidade, pelo amor por uma reputação de piedade e de santidade. Nós nos pegamos tentados, vez por outra, a perdermos o foco, o verdadeiro foco da vida cristã, e usamos de recursos ensinados pela verdadeira religião para, no fim, provocarmos uma autopromoção nossa, quando o nosso dever maior e principal é de darmos glória a Deus. Os capítulos 6 e 7 se dividem basicamente em duas sessões. Se você observar rapidamente aí no texto da sua Bíblia, você vai perceber que o capítulo 6, do verso 1 até o verso 18, Jesus aqui está tratando daquilo que ele já enfatizou no capítulo 5, verso 20, como os seus discípulos deveriam exercer a justiça excedendo aquela que era praticada pelos escribas e fariseus. E Jesus, agora no capítulo 6, verso 1, ele volta a enfatizar aquilo que ele já tinha dito, depois daquelas ilustrações, 5 ilustrações que ele faz sobre os mandamentos mosaicos. A partir do capítulo 6, verso 19, até o capítulo 7, verso 29, encerrando esse grande sermão de Jesus, ele faz ali exposição de 7 temas, encerrando, portanto, este sermão. Essa divisão ela é bastante importante de ser observada, porque aqui no capítulo 6, versos 1 ao verso 18, nós estaremos tratando basicamente de 3 assuntos que os discípulos deveriam observar, como diz o início do capítulo 6, observar no tocante à prática da justiça. Eles não deveriam dar, não deveriam orar e nem deveriam jejuar.
motivados pelo reconhecimento e aprovação dos homens, como os escribas e fariseus faziam. E essa divisão ela é bastante clara quando nós observamos o verso 2, que começa dizendo: quando, pois, deres esmola. Jesus trata aqui sobre a esmola. No verso 5 ele diz: e quando orardes, aí ele vai tratar aqui sobre a oração, até o verso 15. E no verso 16 ele volta novamente com essa repetição: quando jejuardes, e aí ele vai tratar sobre a questão do jejum, dos versos 16 ao verso 18. Então aqui Jesus está mais uma vez enfatizando aquilo que ele já tinha dito. Os discípulos deveriam cuidar para que eles não reproduzissem a justiça que era praticada pelos escribas e fariseus, que se preocupava muito mais com a aparência de piedade do que verdadeiramente por ela. Então nessa passagem que nós acabamos de ler, capítulo 6, verso 1 ao verso 4, o nosso objetivo aqui será expor o cuidado que necessitamos ter para com a vida cristã, tendo como foco a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Não a vontade dos homens. E eu estou dividindo esta passagem em 3 partes. No verso 1, Jesus faz uma advertência aos seus discípulos. No verso 2, ele expõe o motivo errado que os seus discípulos poderiam ter de buscar o reconhecimento humano. E ele conclui nos versos 3 ao verso 4, expondo o motivo correto, que é de buscarmos o reconhecimento de Deus, mesmo quando os homens não nos dão reconhecimento sobre aquilo que praticamos. Então, começando pelo verso 1, nós lemos o seguinte: a advertência que Jesus faz é a seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Aparentemente, essa advertência que Jesus faz aqui está em conflito com aquilo que ele diz lá no capítulo 5, verso 16, onde ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Só que no verso 1 do capítulo 6 ele diz que aquilo que é feito não deve ser feito a fim de provocar o reconhecimento dos homens. O que Jesus está querendo dizer aqui no verso 6? Ele está entrando em contradição? Certamente não. O contexto do capítulo 5, verso 16, mostra uma preocupação de Jesus sobre o risco que os seus discípulos tinham de, em busca da omissão, por causa do contexto da perseguição, deixar de praticar as obras que provocariam nos homens o reconhecimento da glória de Deus. Então, por causa dessa tentação, por causa desse risco, então Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos que eles deveriam praticar obras pelas quais os homens, vendo o brilho dessas obras, glorificassem a Deus. Já no capítulo 6, verso 1, o contexto aponta para uma outra direção, a direção daquela que os escribas e fariseus estavam buscando, que é de usar dessas justificativas para trazer glórias para si. E é por isso que Jesus adverte os discípulos contra o risco de enveredarem pelo mesmo caminho. Então, um extremo é o extremo da omissão. Para evitar a perseguição, eu não dou testemunho de Cristo, então eu me calo. Jesus disse: não, vocês devem praticar obras pelas quais os homens, vendo, glorifiquem a Deus. O outro extremo é o extremo de praticar obras piedosas, obras de santidade, mas com a motivação de adquirir dos homens, de obter dos homens, de receber dos homens o reconhecimento, mesmo que esse reconhecimento não seja dado a Deus em primeiro lugar. Então, é bem certo que fazer obras e boas obras é algo que é positivo, e Deus requer isso de todos os cristãos. Enquanto isso, nós temos a necessidade de entender que é pecaminoso fazer essas obras para que as pessoas, vendo, nos glorifiquem e entendam que nós somos realmente dignos de adoração. Pelo contrário, nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada. Tudo que temos, tudo que fazemos é por causa da graça e da misericórdia de Deus que atua em nós. Se não fosse por essa graça, nós jamais seríamos capazes de fazer alguma coisa. E os homens precisam ver isso. As pessoas em nossa volta precisam reconhecer pelas nossas boas obras que Deus é digno de receber adoração.
e nós não somos autorizados a usurpar a glória que pertence somente a Deus. Aqui no verso 1, Jesus começa dizendo: guardai-vos de exercer. Jesus está querendo dizer o seguinte: vigiem os seus procedimentos, observem a maneira como vocês agem, a maneira como vocês atuam nos relacionamentos, vigiem os seus corações, para que não sejam guiados por motivações erradas. Esta advertência foi acompanhada por uma promessa que se encontra no final, de que assim procedendo com cautela, vigiando para que a glória seja dada sempre a Deus, então receberiam o galardão. De outra sorte, não receberiam o galardão. Isso é bastante claro. O que é o galardão? Quando nós morrermos e enfrentarmos, a morte, e estivermos com o Senhor no gozo do Pai, ali não haverá mais possibilidade do pecado, não haverá mais motivo para a tristeza, não haverá mais nenhuma possibilidade de enfermidades, nenhuma ansiedade por dívidas. Tudo já terá passado, todas as nossas fadigas terão passado. Na presença de Deus, nós teremos todas as nossas necessidades supridas por estarmos na presença plena de Deus. O que poderia ser acrescentado nesse estado da existência humana, que poderia dar um gozo, uma alegria, um prazer adicional? Por isso, há tanta discussão no meio teológico sobre o que seria o galardão. Especulações das mais diversas existem, mas olhando especificamente para o contexto que nós estamos tratando aqui, certamente esse galardão que Jesus está prometendo é aquele reconhecimento contrário ao reconhecimento que os escribas e fariseus estavam buscando por parte dos homens. No verso 2, diz que eles estavam atuando como eles estavam atuando, em busca de serem glorificados pelos homens. Então, a natureza dessa glória é uma natureza provisória que os homens podem oferecer. Contra esta glória, esta honra, esse reconhecimento, esta aprovação pública e humana, Deus promete dar um reconhecimento, uma aprovação àqueles que andam nos seus caminhos, observando as suas leis. Então, que galardão é esse? Observando o contexto, sem dúvida alguma, se trata aqui de uma aprovação, de um reconhecimento divino. Ou seja, nada será mais prazeroso e recompensador que ser aprovado por Deus, enquanto nada será mais terrível que ser reprovado por Ele no dia do juízo final. Será maravilhoso quando, após a morte, ouvirmos do nosso Criador: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Agora, ai daqueles que naquele dia ouvirem: malditos, apartai-vos de mim, porque nunca vos reconheci. Aqueles que buscam o reconhecimento dos homens, mas aqui Jesus está advertindo os discípulos para que busquem o reconhecimento de Deus, mesmo quando os homens não reconhecem a natureza e a motivação das suas obras. O verso 2, Jesus segue esse pensamento, entrando agora num detalhe: que motivação errada pode e poderia conduzir os seus discípulos. O verso 2 diz: quando, pois, veja que essa conjunção nos remete àquilo que foi dito antes, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Existe um motivo errado para fazer o bem. Nem todo bem é bem. Existe um mal ao fazer o bem, quando ao fazê-lo somos guiados por motivações erradas. E aqui Jesus chama a atenção justamente para o risco destas práticas mal motivadas. Primeiro, ele começa dizendo o seguinte: não toques trombeta diante de ti, ou seja, não promova glória a si mesmo. Esse não é o nosso dever como cristão. Não é o meu dever e não o seu dever de usarmos o nome do Senhor para promover a nossa reputação. O toque da trombeta acontecia naquele contexto
em algumas situações muito especiais. Eu estou aqui trazendo pelo menos 3 dessas situações em que o toque da trombeta era ouvido. Primeiro, às 6 horas da manhã havia uma troca da guarnição do Sinédrio. Então se tocava a trombeta e a guarda era trocada. 6 horas da manhã. A partir desse horário, o Sinédrio poderia funcionar nas suas atividades jurídicas. O toque da trombeta também era utilizado naquele contexto, na verdade, desde contextos mais remotos, para chamar o povo para a guerra. Então se tocava a trombeta e o povo saía para o campo de batalha. Também era tocada a trombeta para que a cidade se prevenisse contra a aproximação dos inimigos. Tocava a trombeta, então a cidade tinha condições de se fechar e se proteger da aproximação dos inimigos. Mas numa ocasião muito especial, a trombeta também era tocada. Quando na abertura de cerimônias, onde autoridades eram apresentadas, a trombeta era tocada. Então se tocava a trombeta e dava início à cerimônia de posse, em reconhecimento e em honra de alguma autoridade. Semelhante a mais ou menos o que nós fazemos aqui com um prelúdio. O que é o prelúdio? É como se estivéssemos tocando a trombeta, anunciando para o povo que é momento de nós nos aquietarmos e nos calarmos, pois agora estaremos considerando o que faremos na presença de Deus. Então o toque da trombeta era feito exatamente nesse contexto, e os discípulos sabiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Se por um lado o toque da trombeta anunciava a honra daquele que seria apresentado, os discípulos não deveriam tocar trombetas para si mesmos. E aí Jesus diz onde eles não deveriam fazer isso. Primeiro, não deveriam fazer isso nas sinagogas, a antiga igreja dos judeus. Qual era o contexto ali? O contexto era ali, dominantemente de homens e de homens religiosos, interessados na religião judaica. Então, não toques a trombeta no contexto dos religiosos, trazendo para o nosso contexto, não toque a trombeta para si mesmo dentro da igreja, chamando a atenção para si, tentando provar para os outros que você é digno de reconhecimento. Jesus disse também que não deveriam tocar as trombetas para si mesmos nas ruas, para um contexto público geral, para as demais pessoas que não tinham tanto conhecimento dos mandamentos, das leis, das tradições judaicas, e por isso estavam tão vulneráveis a darem glórias a eles. Por isso, mais adiante vamos ver isso, eles iam para as praças, batiam a mão no peito, levantavam suas mãos em praças públicas, para receberem o reconhecimento dos homens. Olha, que homem santo, que homem poderoso, que homem fiel, veja como ele atende rigorosamente às exigências da palavra de Deus, que homem consagrado. Jesus disse, não haja assim, não toque trombetas para si mesmo. Esse não é o dever que eu estou dando para vocês. O motivo errado seria serem glorificados pelos homens. Notamos que a denúncia de Jesus foi exatamente essa. Não se preocuparam com a reprovação de Deus, mas com a aprovação dos homens. Jesus acrescentou que tal reconhecimento é temporário e retributivo. Porque olha o que diz o verso 2. Em verdade, no final, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles estavam em busca de glória dos homens, eles já receberam. É temporário, está no passado. Bem diferente dos herdeiros do reino de Deus. Porque estes ainda receberão o galardão, ainda receberão o reconhecimento, ainda receberão a aprovação. Isso está no final do verso 4. No final do verso 4 diz, teu pai que vem em secreto te recompensará. Se os homens, por motivações erradas, já receberam, os homens, por motivações certas, ainda receberão. Certamente, não dá para ignorar aqui princípios soteriológicos e também escatológicos que Jesus está tratando. Os escribas e fariseus que já praticavam a falsa religião, agiam em conformidade com a natureza do pecado que já os havia condenado. Por isso eles já receberam o que tinham que receber. Não resta mais nada para eles, senão a sentença final no dia do Senhor. Enquanto os herdeiros do reino de Deus receberão, quando Cristo voltar, a recompensa de todas as promessas. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. Virá pelo amanhecer. Estamos vivendo dias de oposições contra a nossa natureza, de oposições contra as circunstâncias de um sistema pecaminoso organizado, hierárquico na sociedade, que não contribui absolutamente em nada para nos aproximarmos de Deus. E ainda temos que lutar no exercício da verdadeira piedade contra os demônios que atuam neste mundo. Mas estamos certos de que no dia do Senhor nós receberemos a recompensa do Senhor. É isso que Ele promete. Nos versos 3 e no verso 4, Jesus agora dá qual é o motivo adequado e correto que precisamos guardar ao exercer, ou seja, vigiar, observar ao exercer a piedade. A partir daqui, Jesus passou a instruir a motivação correta da verdadeira religião. O exemplo que ele deu foi da prática de dar esmolas. Ele se concentrava nesse contexto na Galileia. Se você voltar na página da sua Bíblia, no capítulo 4, você verá no verso 12, que Jesus, logo após a tentação no deserto, ele se retirou para a Galileia. Isso está no capítulo 4, verso 12. No verso 18, diz que ele caminhava junto ao mar da Galileia. No verso 23, diz que Jesus estava percorrendo toda a Galileia. E no verso 25, veja só, multidões estavam vindo da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão. Os gentios, os pagãos, os estrangeiros, como eles chamavam, numerosas multidões estavam seguindo Jesus e ele passou a ensinar. Jesus se encontrava na Galileia. E ali na Galileia, considerada a região mais pobre da Palestina, que se encontrava ao norte da Palestina, ali havia inúmeros doentes, desabrigados, famintos, sedentos, encarcerados com as suas famílias desassistidas e pedintes por toda parte. Como toda região pobre, muitos que não conseguem se manter vão para as ruas em busca de ajuda. E então, dar esmolas era uma iniciativa necessária para diminuir os sofrimentos de muitos. E os escribas e fariseus faziam isso. Como diz o verso 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Os escribas e fariseus, eles davam esmolas, mas eles faziam uso desta situação, aproveitando do sofrimento alheio para alimentarem a vaidade dos seus próprios corações e da falsa religiosidade. Mas aqui no verso 3, Jesus claramente exige dos seus discípulos que, ao darem esmolas, eles observassem algumas motivações em seus corações. Primeiramente, o verso 3 diz que os discípulos deveriam dar as suas esmolas de modo indiscriminado. Olha o que diz o verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ignore. Não fique guardando isso como se fosse um troféu. Não fique selecionando quem ajudar. Escolhe aqueles que têm condições de lá na frente de te retribuir o favor oferecido. Não façam isso. Ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Dê de modo indiscriminado. Não dê atenção ao que faz ou poderia fazer. Apenas haja pela compulsão interior de dar e ajudar por amor sincero e também por interesse genuíno na necessidade alheia. Isso é importante dizer, porque de outra maneira nós estaríamos considerando os nossos interesses antes dos interesses dos outros. Então nós temos que considerar primeiramente o interesse dos outros antes dos nossos. Jesus advertiu os fariseus em Lucas capítulo 11, verso 41, com essas palavras: antes dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. E também advertiu os discípulos no capítulo 12, versos 33 a 34, com essas palavras: vendei os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem,
tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a última instrução que ele dá se encontra no verso 4. Os discípulos deveriam dar sob o critério do sigilo. Veja o que ele diz no verso 4. Para que a tua esmola, é o motivo que ele acrescenta aquilo que ele disse no verso 3, fique em secreto, e o teu pai, que te vê em secreto, é ele quem te recompensará. Então Jesus está aqui instruindo os seus discípulos a darem sigilosamente, não chamando a atenção dos outros para os atos de misericórdia, fugindo intencionalmente do reconhecimento público, porque Deus é testemunha da causa da obediência, da motivação, e nada lhe passa desapercebido. Ele é o galardoador de todos os que assim procedem. Ninguém ficará sem ser abençoado. Ninguém ficará sem ser abençoado. Mesmo quando os homens não dão reconhecimento, mesmo quando os homens não dão algum benefício por aquilo que fazemos, Deus é testemunha. E basta para nós que Ele seja testemunha. Basta para Deus, para nós, que Deus seja testemunha dos nossos atos de misericórdia. Eu quero concluir essa mensagem trazendo aqui 3 conselhos para todos nós. Primeiro, devemos andar em conformidade com a palavra de Deus. Os escribas e fariseus, como nós lemos aqui nos versos 43 ao verso 48, eles foram capazes não apenas de corromperem, fraudularem a interpretação das Escrituras, como eles chegaram à ousadia, à petulância de acrescentarem uma informação que não constava nos decretos mosaicos. Tudo isso para acomodarem a palavra de Deus às suas ambições egoístas e carnais e pecaminosas. Do contrário, os discípulos de Cristo devem andar em conformidade com a palavra de Deus, mesmo quando, agindo assim, os homens lhes perseguem. É isso que ele diz aos seus discípulos nos versos 13 ao verso 16, no contexto da perseguição. Nós deveríamos observar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, mesmo quando os homens não nos dão louvores. Jesus já havia dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque viver nos caminhos do Senhor e andar nos seus passos exige de nós uma autoconfrontação em primeiro lugar. Nós somos pecadores, a palavra de Deus é santa, e não tem como andar nos caminhos do Senhor sem que sejamos confrontados por ela, sem que as nossas motivações e os nossos interesses sejam confrontados, e sejamos muitas vezes tomados pelo medo, tomados pela insegurança, de que em dado momento vai nos faltar alguma coisa. Não! Deus é Senhor da nossa vida, e se Ele diz, vá por esse caminho, ande por esse caminho. Não se permita intimidar por aquilo que as pessoas falam a seu respeito, porque a motivação do crente verdadeiro não é de viver a vida cristã para agradar A ou B, mas para agradar o Senhor. Lembre-se que Deus não nos recompensa pela extensão ou quantidade das nossas obras, mas pela fidelidade à sua palavra. É isso que Ele requer de todos nós, que sejamos encontrados fiéis. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Nosso desafio pessoal, particular, é de vivermos uma vida íntegra, reta, ainda que os efeitos disso não sejam os efeitos que a massa, que a maioria das pessoas requerem de nós. Temos que viver uma vida justa. Em segundo lugar, devemos fugir da motivação de buscar reconhecimento. Muitos de nós somos flagrados pela nossa própria consciência de estarmos agindo sinceramente pela motivação do que o outro vai pensar. E nesse sentido, nós evitamos, muitas vezes, de orar em público, porque tememos o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. Nesse sentido, nós deixamos de falar do Evangelho para as pessoas, porque tememos o que as pessoas vão pensar a nosso respeito. E o que elas vão fazer em retribuição também. Nesse sentido, nós acabamos acomodando a nossa vida
às preferências de um mundo caído, quando somos chamados para sermos sal e luz deste mundo. E sal e terra, sal e luz, são propriedades totalmente diferentes, que não podem ser misturadas com a terra e com o mundo. Metáforas que Jesus usa nos versos 13 ao verso 16, para se referir a essa sociedade caída no pecado. Então, se você se acomodar aos padrões deste mundo, se você acomodar a sua vida às opiniões favoráveis deste mundo, os homens vão te recompensar com admiração, os homens vão te recompensar com favores, com privilégios, mas você vai violar sua consciência diante de Deus. Você vai violar sua consciência de Deus. Os jovens da nossa igreja jamais deveriam deixar o culto e trocar o culto público para se envolver em ambientes onde o propósito não é missionário e não é dar glórias a Deus, mas é promover a sensualidade, a carnalidade, o mundanismo, e alimentar a consciência com informações e experiências que vão macular a boa consciência cristã. Todos nós deveríamos cuidar para que a nossa vida neste mundo não seja confundida com ele. A nossa motivação, em primeiro lugar, é de buscar o reconhecimento e a aprovação de Deus. E nesse sentido, se você tem cargo ou não tem cargo, isso é o que menos importa. Se você foi eleito ou não foi eleito, isso é o que menos importa. O que importa é que você e eu sejamos guiados, impulsionados pelo amor que nós temos pelo nosso Senhor, pelo respeito que nós temos por Ele, pela sua santa palavra. Em terceiro e em último lugar, somos encorajados por essa palavra também, a darmos generosamente, a sermos generosos, a reduzirmos o sofrimento daqueles que estão desprovidos de alguma coisa, sermos prontos, dispostos e rapidamente agirmos na direção de amenizar um pouco do sofrimento das pessoas que estão em nossa volta. Deveríamos literalmente enfrentar o nosso coração contra o amor às riquezas, porque Jesus diz para os discípulos que eles deveriam dar, mas dar com a motivação certa. Muitas vezes nós nos recusamos a dar, porque tememos passar por dificuldades, tememos por passar por necessidades. Deveríamos aprender com Jesus a nos libertar da avareza. O problema não é o dinheiro, mas o amor, muitas vezes, que nós dedicamos a ele. E quando nós nos apegamos ao dinheiro, dificilmente conseguimos andar nos passos de Cristo, porque nos passos de Cristo aprendemos a ser generosos, aprendemos a ser bastante liberais em relação àquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Então, se algo que nós aprendemos aqui é sobre generosidade, não perca a oportunidade de ajudar quem está perto de você. Não perca a oportunidade de doar de você, daquilo que você tem tido e recebido da parte do Senhor. Dê, contribua, e faça isso de modo inteligente, organizado. Faça isso, no caso da nossa comunidade, da nossa igreja, através dos envelopes. Nós temos missionários em campo, nós temos obras sociais. Em julho vamos voltar agora para o estado do Pará, ficaremos 15 dias numa comunidade ribeirinha, dormindo no meio do mato, em barraca, e tomando banho em garapé. E vamos, pela graça de Deus, se Deus permitir, concluir uma igreja que os irmãos lá iniciaram nos trancos e barrancos, me perdoe a linguagem, no meio do mato, uma igreja que eles começaram, e a igreja está pela metade, e nós queremos ir, concluir essa obra, visitar as casas na região e pregar o evangelho ali, fazer cultos evangelísticos. Nós temos muito o que fazer aqui na nossa congregação em Trindade, na nossa cidade, e nós precisamos agir de modo generoso com a nossa igreja, contribuindo de forma ordeira, fiel, regular, comprometida, sem ter que buscar o reconhecimento, a aprovação de quem quer que seja, simplesmente porque Deus tem sido generoso para conosco, simplesmente porque Ele tem abençoado a nossa vida, simplesmente porque Ele requer que todo cristão dê esmolas, ou seja, contribua, oferte. E tudo isso aprendemos com a finalidade
de darmos glória ao Senhor, porque só Ele é digno de receber. Oremos.